Não se fazem mais crentes evangélicos como antigamente. O tempo tá muito mudado, né? As coisas mudaram muito. Vem com o tio Fera, que eu vou explicar o tema. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do tio Fera a crescer. Gente, eu sou de um tempo que... Eu falo sou de um tempo porque eu já tô com 41 anos, tá? Então, sou de um tempo que evangélico, crente, eles pregavam a palavra de Deus. Eles mal se envolviam em política. A igreja era totalmente separada dessa questão política. Aí os evangélicos decidiram entrar na política e começaram a formar a bancada evangélica no Senado, para vergonha do evangelho, porque os que estão ali representam o bolso deles, representam tudo menos Cristo. Tira-se um ou outro, mesmo assim eu não tenho mais encontrado nenhum exemplo de grande virtude. Aí os outros evangélicos que não estão na política, que não são políticos, simplesmente começaram a se contaminar com essa ideia de vamos falar de política. Eu vi, por exemplo, uma missionária que deveria estar pregando a palavra de Deus. Afinal, ela tem o título, ela carrega o título de missionária, que eu acho que é mais sério ainda. E aí ela estava defendendo um certo candidato bem intolerante. Sabe aqueles candidatos que desejam a morte das pessoas? Candidato que gosta que peguem arma, essas coisas. Ou seja, uma missionária que deveria estar pregando sobre a vida, que deveria estar defendendo a cruz de Cristo e falando, passando a mensagem de Cristo, não. Ela vai defender um candidato que é a favor da pena de morte, que é a favor de coisas violentas e tal. Ou seja, uma coisa não combina com a outra. A Bíblia e o que esse candidato pensa não combinam. E a missionária no meio. Tudo bem, essa missionária ela é bem questionável, né? Porque ela já deu muita bola fora. Que aí me faz pensar assim, que tipo de missionária é? Outra questão que eu acho um perigo, né? Colocaram a mesma missionária, a igreja, para cuidar de pessoas. Cuidar que eu falo no âmbito psicológico, né? Fazer atendimento, escutar pessoas. Com as posições políticas e com as coisas que ela tem, eu acho complicado. Por quê? Porque ela pode acabar influenciando de uma forma negativa as pessoas. E aí entra onde eu quero chegar. Meu professor de violão, ele falou uma coisa que eu achei fantástica. E ele está certo. Ele é muito sensato. Nós que somos formadores de opinião, não podemos dar certas opiniões. Por exemplo, eu não posso defender ou falar aqui no meu canal, vote em tal candidato. Vai que esse candidato ganha e faz uma grande besteira e prejudica todo mundo. Olha aí a indicação que eu dei. Eu, como formador de opinião, eu posso estar simplesmente
Não é que eu vou convencer você, cada um tem sua ideia, cada um tem sua vontade, cada um vai fazer aquilo que quiser, mas eu posso acabar influenciando a tua decisão. Eu posso chegar e falar, você está indeciso, de repente você pensa com o meu raciocínio e acaba tomando a decisão que eu indiquei. Lá na frente a coisa desanda. De quem é a culpa, de certa forma? Minha. Então a gente tem que pensar. Pessoas que são formadores de opinião, pessoas que falam diretamente com o público, elas deveriam ser mais isentas, ser mais como jornalista, por exemplo, apenas dar a notícia. O que é que eu estou falando isso? Por exemplo, pastores, né, que pregam a palavra de Deus. Eles deveriam se isentar desses assuntos. O pastor da igreja que eu frequento, ele nem toca no assunto política do púlpito. Ele fala apenas da Bíblia, de Cristo, que é o mais sensato. Lá na igreja também, as pessoas nem falam de política. Pelo menos lá não se toca nesse assunto. Eu aprendi a manter a minha boca calada agora com relação a isso, porque eu quero fugir de confusão. Existem evangélicos que ficam defendendo candidatos com meio duvidosos, né, raivosos, que incitam ódio. Esses evangélicos, eles têm que pensar direito. Eu acho que os evangélicos deveriam voltar a ler mais a Bíblia, a praticar aquilo que estão lendo. Eles deveriam começar a viver o que pregam. E aí fica a questão, né? Missionários que, ao invés de estar falando a palavra de Deus, ficam se preocupando em defender políticos. Crentes que vão no púlpito e pedem oração por políticos corruptos, pedindo para que, né, defendendo de certa forma e acabando se posicionando sobre partidos políticos. Aí eu pergunto, o púlpito, ele ainda pertence a Deus ou virou um palanque político? Porque o que eu saiba é que a igreja, ela é sustentada pelos dízimos e ofertas. Político nenhum coloca dinheiro nem a mão ali, justamente para não terem a oportunidade de ir lá fazer discurso e ganhar voto dos fiéis. Bem, galera, em resumo, o crente, o evangélico, ele não pode dar opinião nesse sentido, porque existem pessoas que estão ali na igreja e que escutam o que eles falam e que prestam atenção e que vão acabar se decidindo por causa do que o pastor ou o missionário falou. Então a pessoa pensa direito antes de fazer, porque você pode simplesmente estar conduzindo pessoas ao inferno, ao invés de conduzir pessoas à cruz. Quando você deixa de falar sobre Cristo, quando você deixa de exercer o teu papel que Deus te chamou, você está perdendo a oportunidade de salvar vidas. Ao invés de estar salvando vidas, você está defendendo políticos que adotam a morte. Então, galera, pensa direito, que os evangélicos voltem a ser como eram antes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera